O povo de Israel estava passando por um tempo de muita dor. Depois da morte de Ehud, eles voltaram a fazer o que era mal. Por causa disso, Deus permitiu que eles fossem oprimidos. Jabim era o rei de Canaã e governava com mão de ferro. O chefe do exército dele era um homem terrível chamado Sísera. Sísera possuía 900 carros de ferro muito poderosos. Durante 20 anos ele maltratou os filhos de Israel com crueldade. O povo não tinha paz e vivia com muito medo nos caminhos. Foi nesse tempo de escuridão que Deus levantou uma mulher. Débora era uma profetisa e esposa de um homem chamado Lapidote. Ela era a única mulher a julgar Israel naquele período difícil. Débora não ficava em um palácio ou em um tribunal fechado. Ela atendia o povo debaixo de uma palmeira muito famosa. A palmeira de Débora ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas. Os filhos de Israel subiam até ela para buscar justiça. Débora tinha uma conexão profunda com o Espírito de Deus. Ela ouvia a voz do Senhor e trazia conselhos cheios de luz. Enquanto os homens estavam escondidos, ela estava na linha de frente. Sua autoridade não vinha da força, mas da sua comunhão com Deus. Ela via o sofrimento das famílias e sentia a dor da nação. Débora era chamada de mãe em Israel, por causa do seu cuidado. Deus deu a ela uma estratégia para libertar o povo da escravidão. Ela mandou chamar um homem chamado Baraque para uma missão. Baraque era um líder militar, mas ele estava muito desanimado. Débora disse a ele que o Senhor tinha dado uma ordem clara. Ele deveria reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon. Eles deveriam ir até o Monte Tabor para enfrentar o inimigo. Deus prometeu que atrairia o exército de Sísera até o ribeiro. E lá o Senhor entregaria o opressor nas mãos de Israel. Débora foi a voz que despertou a coragem que estava dormindo. O destino de uma nação estava prestes a mudar por causa dela. Baraque ouviu a mensagem de Débora, mas ele sentiu muito receio. Ele conhecia a fama dos carros de ferro de Sísera e do seu exército. Baraque impôs uma condição para aceitar o chamado de Deus. Se você for comigo, eu irei. Mas se não for, eu não irei. Ele reconhecia que a presença de Débora garantia a vitória. Débora não recuou e aceitou o desafio de ir para o campo de batalha. Mas ela deixou um aviso muito importante para o líder militar. Eu irei com você, mas a honra desta viagem não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher, disse ela. Essa profecia mostrava que Deus valoriza a coragem feminina. Débora se levantou e foi com Baraque até a cidade de Quedes. Eles reuniram os 10.000 homens conforme a orientação do alto. Sísera soube que o povo de Israel estava no Monte Tabor. Ele convocou todos os seus 900 carros de ferro imbatíveis. Todo o seu exército se juntou perto do ribeiro de Quizon. A vantagem numérica e tecnológica era toda dos cananeus. Mas Débora não olhava para os carros de ferro do inimigo. Ela olhava para o Deus que governa sobre toda a natureza. No momento certo, Débora deu a ordem de ataque para Baraque. Levante-se, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sísera. Não é o Senhor que vai adiante de você nesta batalha? Baraque desceu o Monte Tabor seguido pelos seus 10.000 homens. O Senhor enviou uma confusão terrível sobre os cananeus. Diz a Bíblia que os carros de ferro ficaram presos na lama. Uma chuva forte transformou o ribeiro em uma armadilha mortal. O exército mais poderoso da época começou a fugir em pânico. Baraque perseguiu os carros e os soldados até o fim. Nenhum homem do exército de Sísera ficou vivo naquele dia. A estratégia de Débora funcionou porque era baseada na fé. A liderança dela trouxe esperança para um povo que estava morto. O medo deu lugar ao grito de vitória nas montanhas de Israel. Sísera viu que o seu exército estava sendo destruído totalmente. Ele desceu do seu carro de guerra e fugiu a pé para se salvar. Ele correu até a tenda de uma mulher chamada Jael. Jael era esposa de Heber, um homem que tinha paz com o rei Jabim. Sísera achou que ali estaria seguro e longe de Baraque. Jael saiu ao encontro dele e o convidou para entrar na tenda. Não tenha medo, meu senhor, entre e descanse aqui, disse ela. Ela o cobriu com uma manta, para que ele pudesse se esconder. Sísera estava exausto e pediu um pouco de água para beber. Jael abriu um odre de leite e deu para ele beber com fartura. Ele pediu para ela ficar na porta da tenda, vigiando tudo. Se alguém perguntar se há um homem aqui,
Diga que não. Sísera caiu em um sono profundo por causa do cansaço e do leite. Foi então que Jael mostrou uma coragem que ninguém esperava. Ela pegou uma estaca da tenda e um martelo pesado na mão. Ela se aproximou silenciosamente de Sísera, enquanto ele dormia. Jael fincou a estaca nas têmporas dele até penetrar no chão. Assim morreu o grande opressor que maltratou Israel por anos. Baraque chegou logo depois perseguindo o rastro de Sísera. Jael saiu ao encontro dele para mostrar o que tinha feito. Venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Baraque entrou na tenda e viu o seu inimigo morto por Jael. A profecia de Débora se cumpriu exatamente naquele momento. A glória da vitória sobre o líder inimigo foi dada a uma mulher. Deus usou a hospitalidade de uma tenda para vencer um general. A força bruta de Canaã foi derrotada pela sabedoria de Israel. Jabim, o rei de Canaã, começou a ser destruído a partir dali. O povo de Israel voltou a ter liberdade e força sobre a terra. A humilhação de 20 anos terminou com um golpe de coragem. Débora e Jael foram as ferramentas de Deus para a libertação. O Senhor provou que não precisa de grandes armas para vencer. Ele precisa apenas de corações dispostos a obedecer e agir. Depois da grande vitória, Débora e Baraque cantaram um hino. O Cântico de Débora é um dos poemas mais antigos da Bíblia. Nele eles louvaram ao Senhor por tudo o que ele realizou. Eles agradeceram aos líderes que se ofereceram voluntariamente. O cântico descreve como a terra tremeu e o céu destilou águas. Ele celebra a coragem de Jael e a liderança sábia de Débora. Débora lembrou como as aldeias estavam desertas antes dela surgir. Eu, Débora, me levantei como uma mãe, Israel, diz o texto. Ela ensinou que a paz só volta quando o povo volta para Deus. O cântico termina com uma oração poderosa de fé e de brilho. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor Deus. Mas os que te amam sejam como o sol, quando sai na sua força. A terra teve paz durante 40 anos depois dessa batalha. A influência de Débora trouxe estabilidade para toda a nação. Ela nos ensina que o gênero não limita o chamado do Senhor. Deus busca pessoas que tenham ouvidos atentos à sua voz. Débora foi uma líder completa, que soube ouvir e soube agir. Ela não tomou o lugar dos homens, mas ocupou o seu lugar de direito. Sua história inspira mulheres a serem fortes e cheias de visão. Ela mostra que o discernimento é a maior arma de um líder. Não importa quão fortes sejam os carros de ferro da sua vida. Se Deus estiver adiante de você, a vitória é garantida no fim. Seja como Débora e busque a sabedoria debaixo da palmeira de Deus. Tenha a coragem de Jael para enfrentar os gigantes que surgirem. O Senhor ainda levanta mães e pais espirituais para cuidar do povo. A verdadeira autoridade nasce da humildade e da obediência. Aproveite as oportunidades para ser um canal de libertação. A história de Débora continua viva para nos desafiar hoje. Brilhe como o sol e confie no Deus que vence todas as guerras. A paz que Israel viveu pode ser a sua paz também neste dia. Basta clamar ao Senhor e estar pronto para seguir a sua direção. A vitória está reservada para quem não teme o exército do medo. Termine o seu dia celebrando as maravilhas que Deus faz por você.